Pai, no nome de Jesus, eu entrego esse momento aos teus cuidados, que o Senhor venha nos guardar, venha me dirigir em cada detalhe, cada colocação, cada decisão, que seja exatamente do teu coração, dos teus pensamentos, Senhor. Fala conosco, motiva os corações. O Senhor é aquele que opera em nós tanto querer quanto realizar. Eu peço que o Senhor coloque o querer e coloque a realização desta jornada de 40 dias na vida do teu povo, Senhor, para que grandes milagres, grandes conquistas venham a ser realizadas em nome de Jesus. Fortalece os corações, Pai, inclusive dos que nos assistem pelo canal YouTube, que possam estar sendo profundamente renovados e tocados nesse propósito, seguindo a Tua palavra e obedecendo exatamente a um comando, a uma direção do Espírito Santo, para que possamos ter um tempo de abundância, um tempo de vida, um tempo de virada, um tempo de mudança radical nas nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Pode sentar. Amanhã estaremos subindo, ou liberando um café com maná sobre esse assunto aqui. Não vai ser de 5 minutos, vai ser de 10, 11 minutos, mas estaremos ministrando, esta mesma mensagem. Por quê? Porque muita gente vai querer acompanhar, não está aqui conosco. Tem muitos irmãos viajando, tem gente que viajando, diáconos aí, não diáconos, mandaram mensagem: pastor, estamos aqui longe, mas estamos dentro, estamos dentro, estamos juntos nessa daí. E é isso que a gente quer então fazer, vamos estar trazendo esses 40 dias mensagens sobre esse assunto, e vamos estar ministrando também cafés com manás voltados para esse assunto. Mas vamos lá então, por que 40 dias? Essa é a primeira coisa. Deu um número na cabeça assim, 40 dias, vamos falar de 40 dias. Não, a Bíblia fala, eu vou citar aqui alguns textos, são 8 textos muito claros sobre 40 dias que antecedem mudanças radicais. Repita comigo: 40 dias que preparam e antecedem mudanças radicais. Amém? Quem precisa de mudanças radicais de vida, nesse ano que passou de 2016, há muita gente precisando de provisão, a gente precisando de cura, passou o ano aí lutando contra a enfermidade, contra a doença, precisa de cura. Há pessoas que passaram crises financeiras tremendas, às vezes lutas na justiça, outros com problemas conjugais, relacionamentos familiares rompidos, quebrados, crises, lutas, às vezes passando com problemas com alguém, com doença na família, com situações, às vezes até causas criminais, filhos envolvidos em drogas, em crime, e precisando de uma resposta, uma saída da parte de Deus para nós. E Deus me tocou no coração: olha, primeiro falou comigo, você vai fazer um jejum, um propósito de 40 dias. A primeira coisa que Deus me falou: você vai fazer. Mas antes de eu iniciar, Deus já me falou: você vai puxar a igreja e outras pessoas contigo, nessa mesma jornada, que é uma jornada levantada pelo Senhor para a sua vida, para as nossas vidas, para que nesses próximos 40 dias você consiga dar uma guinada em coisas que você está aí talvez há anos tentando resolver. Amém? Quem precisa de uma guinada? Eu preciso. Que Deus nos dê grandes vitórias. Então a primeira passagem que a Bíblia nos traz, eu vou falar não por ordem cronológica, mas por ordem em que elas aparecem na Bíblia, na forma que ela é escrita no Novo Testamento, Velho e o Antigo Testamento. Primeiro acontecimento de 40 dias foi nas águas do dilúvio, Então, se puder colocar a passagem aí, Gênesis 7, a partir do verso 11, está escrito assim: no dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias,
Nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram e as comportas do céu se abriram, e a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Essa foi a primeira grande mudança radical que aconteceu no próprio planeta, né? Mudou completamente a estrutura do planeta depois desse dilúvio. Morreram todos os habitantes da terra, menos 8 pessoas, né? Que era Noé e os seus 3 filhos com as suas respectivas esposas, né? Esquece que você viu no filme Noé, que andou tendo aí, né? Ali tem muita coisa mística, muita coisa que tem nada a ver com a palavra de Deus, né? Os filhos de Noé não eram crianças, todos eles tinham mais de 100 anos, porque Noé já tinha 3 filhos, quando Deus chamou ele para a construção da arca, ele tinha cerca de 500 anos de idade, né? O homem ainda tinha uma longevidade tremenda naquele tempo, e os 3 filhos já eram nascidos. Então os 3 filhos entraram casados na arca, com suas esposas, né? E de lá saíram. 40 dias e o mundo mudou. 40 dias e o universo mudou, né? O texto cuida de detalhes de quantos dias, né? A idade de Noé, com essa precisão de detalhes, né? 600 anos, 1 mês e 17 dias. Só faltou dizer o número de horas e minutos em que foi falado com ele e tal, né? Por que Deus guarda esses detalhes? É para dizer que o dilúvio não é uma historinha, né? Hipotética, não é uma parábola, né? Não é um sentido figurado. O dilúvio aconteceu, né? É um fato. E durou 40 dias, as águas vieram da terra. Se você ler o texto aqui, né? Primeiro as águas vieram de onde? Nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram. Então as águas vieram primeiro da terra e depois as comportas do céu se abriram e começou a chover sobre a terra. O fato é que esse derramar de água por baixo e por cima durou 40 dias e o mundo mudou em 40 dias. Nós estaremos pregando um pouquinho sobre isso no outro dia, mas apenas um detalhe, um en passant sobre esse assunto, né? Mostrando o seguinte: até aquele dia do dilúvio, nunca havia chovido na terra. Chuva não existia. Ninguém sabia o que era chuva. E olhava para o céu, ia as nuvens, vai chover. Isso nunca tinha acontecido no planeta. E Deus vai e fala para Noé: vai chover e vai ter um dilúvio aqui. Vai inundar tudo. Ele não sabia nem o que era chuva. A palavra, primeiro Deus teve que explicar para Noé. Chuva é quando cai água do céu. Vai ter muita nuvem, vai cair água do céu, porque Noé não sabia nem o que era chuva. Era uma palavra inexistente no vocabulário humano até então, né? Só se falava ainda uma língua nesse tempo. E nesse momento em que Noé, né, tem essa... Já estou metendo Jó na arca aqui, vai dar complicação. Nesse momento em que Deus fala com Noé, Noé tinha que ter uma atitude de muita fé, né? De muita fé, para começar a construir a arca, porque essa construção durou cerca de 100 anos. Você imagina 1 século construindo uma arca, porque vai ter uma chuva que nunca choveu antes, vai ter uma chuva, vai inundar tudo, né? Quantas vezes você vem à casa de Deus e vai aprendendo mensagens, palavras, construindo a tua fé, construindo uma convicção no Senhor, construindo uma vida espiritual, edificando a tua história, para num determinado momento se requerer da tua fé. Então veja, a primeira coisa para esse propósito dos 40 dias, a tribulação pode ser muito forte, mas ela vai estar do lado de fora. O mundo vai cair ao nosso lado, mas eu vou estar dentro da arca. Repita comigo: o meu lugar é dentro da arca e não fora dela. O que é dentro da arca? É dentro de tudo que eu edifiquei na minha fé nos últimos 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos de vida espiritual. Tudo que você edificou, tudo que você construiu e construiu por fé, porque Noé construiu a arca pela fé,
né? Tudo que você edificou por fé, você vai ficar dentro dessas bases, desses fundamentos, desse ensino, dessa aprendizagem, desse edifício espiritual que você edificou no Senhor, Deus edificou na tua vida. Amém? Então, na hora que você vai enfrentar a crise, você vai enfrentar a crise dentro da arca, dentro da tua história de crescimento e de vida espiritual, de fé no Senhor Jesus. O mundo caiu do lado de fora, todos morreram, não sobrou um. Mas quem ficou dentro da arca não sabia nem direito o que estava acontecendo, não conseguia ver o que estava do lado de fora, porque eles não abriram a arca. Só depois de vários meses, eles não abriram a arca, mesmo depois que a chuva passou. Que choveu durante 40 dias, o dilúvio foi um pouco mais de um ano. O que eu me refiro ao dilúvio? Até eles saírem da arca e ter algum lugar seco para pisar no planeta, né? Foi onde eles pararam ali e pisaram e desceram, né? Onde Noé e sua família se espalhou e começou uma nova civilização na terra. Veja, essa vai ser a tua postura. Você vai entrar na arca durante 40 dias. O que é entrar na arca? Eu vou entrar na minha base de vida cristã, espiritual, tudo aquilo que eu edifiquei por fé no Senhor Jesus. Amém? Amém mesmo? Amém. A segunda coisa, Moisés, quando sobe no monte, Êxodo 24, 18. Pode colocar aí? Êxodo 24, 18. Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte. E permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Moisés subiu esse monte porque ele foi receber a orientação de Deus para a construção do santuário. Então tinham todos os detalhes. Primeiro pediu oferta para o povo, né? Pede para o povo as ofertas, vão construir o santuário, o tabernáculo, e depois os detalhes da arca. Cada detalhe, né? Do tabernáculo que foi construído, o que Moisés estava trazendo sobre o povo? O que Deus estava trazendo ali? Quando ele construiu o tabernáculo, né, as tendas de Israel tinham um desenho lá, que elas eram distribuídas, e o tabernáculo ficava no meio delas. Isso significava o quê? Que Deus estava habitando no meio do seu povo. Então ele foi trazer a presença de Deus. Amém? 40 dias para trazer a presença de Deus. Eu preciso da presença de Deus na minha vida. Esse é um dos propósitos radicais dessa jornada de 40 dias. Trazer a presença de Deus para a minha vida, né? Trazer a presença de Deus para o meu namoro, para o meu casamento, para o meu trabalho, para a minha empresa. Trazer a presença de Deus para o meu ministério, porque às vezes a gente está trabalhando para Deus, fazendo a sua obra, está envolvido, mas cadê Deus? Né? Muitas vezes estamos só fazendo atividade, mas cadê Deus? Muitas vezes o ministério está apagado, está sumido, não está fazendo nada. A gente só está limpando cadeira. Né? Um dos trabalhos que o Edinho não tem durante a semana é limpar a parte de cima da cadeira. É pouco, né? Só quando as crianças deixam esses cheetos aí, que a gente está louco para cortar, né? Porque é o que mais suja a igreja. As crianças pegam, jogam os cheetos em tudo, até no buraco lá atrás. Uma criança se enfiou lá atrás, jogou cheetos lá dentro, né? Entra aqui debaixo do púlpito. Não sei como é que conseguem botar cheetos mesmo, né? Paraguai, né? Paraguai. Cheetos. Não são 2 S? É um S só? Achei que era 2 S. Então são Cheetos. Cheetos são muito chatos, esses tal de Cheetos. E só fazem mal para a saúde, né? Tanta gente falando, pastor Cláudio, pastora Mônica aqui, vem falando de alimentação saudável, não sei o quê. Estou cercado de gente pirada com alimentação, né? Mas as crianças a gente está dando veneno para elas aqui dentro da igreja. Isso daí a gente vai ter que mudar essa história. Mas veja, a situação de Moisés, não é? Ele trouxe para dentro, para a vida do povo, para tudo aquilo que o povo estava vivendo no deserto, a presença de Deus. Você precisa da presença do Senhor. Algum tempo depois, Moisés sobe mais 2 vezes de 40 dias. A primeira não deu muito certo,
que quando estava terminando os 40 dias, quando ele desceu, o povo já estava lá fazendo festa, adorando o bezerro de ouro, né? Então ele teve que voltar depois, passou mais 40 dias, né, coitado de Moisés, tinha feito 40 dias, e ele fez jejum completo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o jejum que nós podemos adotar. Mas ele fez um jejum, ele não comeu pão nem água durante 40 dias e 40 noites, né? E pão era o que o povo tinha para comer lá no deserto, né? Não comeu nem bebeu, e recebeu a revelação de Deus. E quando ele desce aí agora com as tábuas da aliança. As tábuas da aliança representam o quê? A vontade e os planos de Deus para as nossas vidas. Amém? 40 dias de jornada para buscar a vontade de Deus. Ah, Senhor, eu estou pensando em fazer um negócio e tal, não sei se é de Deus, se não é. Vou buscar a vontade de Deus nesse sentido. Ah, estou num namoro, não sei se é para casar, se não é. A vontade de Deus em 40 dias. Amém? Buscar a vontade de Deus e ter com certeza e com clareza, né, por escrito, com a rúbrica de Deus embaixo. É isso aí, meu filho, vai, faz. O Espírito Santo está mostrando para a sua vida quantas situações nós precisamos de direção de Deus. Bem mais à frente, o povo, né, através de Moisés, ele enviou 40 espias para observar a terra. O povo estava no deserto, estava ali há relativamente pouco tempo, mandou os espias, falou, agora vamos olhar a terra que a gente vai conquistar. Essa terra é nossa, vão lá espiar a terra. E é curioso que eles foram espiar a terra por 40 dias, repita comigo, 40 dias. Eles tinham uma jornada, queridos, mas essa jornada que nós vamos encarar é uma jornada fundamentalmente de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé nós não vamos conquistar nada. Hebreus 11:12 mostra exatamente o que homens de Deus conquistaram pela sua fé. Toda a história da palavra de Deus é marcada pela fé. Pela fé, Noé construiu aquela arca, né? Pela fé, esses espias foram enviados para espiar a terra. Vão ver a terra. E dentre os espias estavam lá também Josué e Calebe, eram 2 dos espias. Mas eles voltaram com Josué e Calebe falando coisas boas e os outros 10 falando coisas ruins. Eles viram mais os inimigos, os impedimentos e as adversidades do que a qualidade da bênção e da terra que Deus prometeu para eles. Se você olhar mais para os impedimentos do que para a promessa, se você olhar mais para os gigantes pelo caminho do que para aquilo que Deus tem para a tua vida, você não sairá vitorioso desses 40 dias. Porque esses homens entraram 40 dias para espiar a terra e voltaram e contaram o quê? Uma história de medo, de pavor, de incredulidade. Tem gigantes, é horrível, não sei o que vamos fazer, né? Estamos apavorados, começaram a gritar, um gritando, deu chilique, o outro deu um chilique maior, daqui a pouco estava o acampamento inteiro dando chilique. E chorando, gritando, ai meu Deus, nos tiraram do Egito para ficar aqui no deserto, vamos morrer para esses gigantes, tudo, né? As mariquinhas se revelaram, todas ali, uma atrás da outra, homens ali preparados para a guerra, prontos para sair da escravidão, era hora de tomar posse da terra, e deram um verdadeiro frenesi, né? De medo, e acima de tudo de incredulidade, porque você não tem que ter coragem e ousadia por ser macho, senão a mulher não teria fé, né? A nossa coragem e a nossa ousadia está no Senhor e naquilo que Ele tem prometido para as nossas vidas, amém? Não é coragem, não, porque eu encaro qualquer um, encara nada, rapaz, sempre tem um maior, né? Sempre tem alguma coisa mais difícil. Então nós encaramos com ousadia e coragem no Senhor, na força do Senhor. Mais à frente, o gigante Golias para diante do exército de Israel e começa todos os dias, pela manhã e pela tarde, ele se posiciona em campo de batalha e fala: vem um só aí, vem o seu melhor guerreiro, vem aqui me encarar.
Vem lutar comigo. Quem ganhar, ganhou a guerra. Se alguém me ganhar, ganhou a guerra. Aí não vinha ninguém. Ele falou, não tem homem não? Só tem mariquinha nesse exército aí? Vem cá, menina. Vem aqui me encarar. E ele ficava, falava essas coisas. Chegava tardinha de novo, aparecia Golias lá. Pouco mais de 3 metros de altura, desafiando aquele povo todo, né? E ninguém tomava coragem. Lembrando que naquela época, né, a altura média do humano, né, na Terra, era cerca de 1,60 m de altura, né? Quem tem menos de 1,60 m? 1,50 m, 1,60 m. Você está na média. Se você pegar armaduras daquele tempo, que ainda existem em museus, você vai ver que elas são largas, quer dizer, esses caras eram troncudos, eles tinham mais tronco mesmo, né? É que nem um nordestino baixinho, cabeça chata e com um tronco forte, né? Com um tronco mais aberto assim, né? Era o perfil de quem entrava dentro daquelas armaduras, né? Mas com 1,50 m, 1,60 m de altura. Um gigante de 3 metros, 3,30 m, vai fazer o quê? Era o dobro da altura. Era o dobro de homem que tinha ali. O dobro da boca para falar besteira, né? E assustava todo mundo. E o povo ficou, este gigante ficou durante, repita comigo, 40 dias. Toda manhã e toda tarde ele ia lá e provocava, insultava o exército. E quanto mais esse tempo durava, mais o povo se retraía. O que é isso daqui? O que aconteceu depois desse tempo? Veja, este foi um tempo de humilhação para o exército de Israel, para as forças de Israel, para aprender a confiar e entrar num tempo de ousadia e coragem em Deus. O tempo do rei Davi. Porque todas essas ofensas aqui terminaram em Davi. Davi acabou com a história. Davi tinha lá os seus 15 anos de idade, falou, o quê? Quem é esse homem? Esse imundo para insultar os exércitos do Senhor? Quem é esse imundo diante do Senhor dos exércitos? Não pode, isso é um absurdo. Vai lá alguém, dá um couro nele. Acaba com essa história. E, pô, cala a boca aí, menino. Ô, cala a boca aí, rapaz. Você é folgado. Vai para casa, moleque. E Davi foi lá e se candidatou, foi lá falar com Saul. Saul, você imagina um menininho assim de 15 anos, se o homem médio tinha 1,50 m, 1,60 m, você imagina Davi com 15 anos, devia ter 1,30 m e pouco, 1,35 m, 1,40 m de altura, né? Ainda com pouco pelo, ele era ruivo. Chega lá Davi, entra na tenda de Saul, né? entra na sala de Saul e fala, não, eu vou encarar Golias. Os soldados dando risada, aquela provocação, aquela ironia. Mas Davi era a marca de alguém que não lutava na sua própria força, mas confiava no Senhor dos exércitos na vida dele. E quando Davi parte para Golias, ele fala, olha, não dá para eu ficar com essa armadura aqui, eu nem carrego ela, não consigo me mover, essa espada aqui eu mal consigo levantar, eu vou brigar com a minha funda. E Golias se assusta, fala que isso é brincadeira. Vocês mandam um cachorro para me jogar pedra aqui, um cachorrinho, um pequinês, né? Como é que é o nome do teu cachorro, Renato? A raça lá? Hã? Yorkshire. Manda um Yorkshire aqui para me jogar pedra. Um homem de 3,30 m de altura, um gigante, né? E aí ele fala, você vem contra mim com armas e palavras dos homens. Eu me levanto contra ti, em nome do Senhor dos exércitos. E parte para cima, né? Alguns filmes que falam de Davi mostram ele recuando, escorregando atrás e tal. Não é isso que está na Bíblia. A Bíblia diz que começou a batalha, ele partiu para cima, girou a funda e acertou na primeira. Embora ele tivesse preparado 5 pedras. Isso daí é uma outra mensagem. Por que ele levou 5 pedras se ele cria totalmente e ia, né, acertou na primeira?
Golias cai, tonto, completamente atordoado, com aquela pedra na cabeça dele. Ele pega a espada e corta a cabeça de Golias, segura ela com a mão e mostra para o exército de Israel. Quando eles viram isso, os exércitos filisteus olharam e falaram: se um menino desse vence o nosso melhor guerreiro com uma pedra e corta a cabeça dele, imagina os guerreiros de Israel. E saíram correndo, para nunca mais voltar. E o exército de Israel tomou coragem e ousadia e partiu para cima. A coragem e ousadia. Veja, amado, homem de Deus, mulher de Deus, você não tem que ter medo de gigante, amém? Parte para cima. Não no teu nome, não na tua força, na tua capacidade, não na maluquice. Parta para cima em nome do Senhor Jesus, porque Ele está nas nossas vidas. 40 dias de preparo para você se levantar como um ousado, um corajoso do Senhor e partir para cima das grandes conquistas, vencer os inimigos que estão atrapalhando, perturbando, dificultando a tua vida. O homem de Deus, quando abre a boca, ele deve abrir com autoridade. Amém? Bota a mão no coração. Fala assim: existe poder de Deus e autoridade de Deus na minha vida, no meu coração, nos meus atos, porque eles são feitos e vividos em nome do Senhor dos Exércitos, Jesus Cristo. Aleluia. Existe autoridade. Quando se abrir a boca, fala com autoridade. Quando falar: está em crise, o momento está tão difícil, não sei o que, está em crise, Deus está na minha vida, eu vou ter vitória, eu não vou ficar nessa. Amém? Estou com uma crise conjugal terrível, não interessa, Deus vai me dar a vitória. Amém? Deus vai me dar a vitória. O fulano, o filho está com drogas, o outro está envolvido nisso, envolvido naquilo, com esse problema. A minha casa servirá ao Senhor. Eu creio no Senhor, toda a minha casa servirá ao Senhor. Os filhos são herança do Senhor, não para ruína, mas para honra. Há inúmeras palavras sobre a nossa descendência. Se Deus abençoa até a 1000ª geração daqueles que o temem e o honram, inúmeras palavras sobre os nossos filhos. Declare vitória na vida dos filhos. Tem que ficar com vergonha, com timidez. Não sei não, esse filho para de falar besteira. É para ter ousadia. Meu irmão, faz. O que você acha de fazer esse serviço aqui para Deus, essa obra aqui? Assume essa liderança, faz esse negócio. Pastor, não sei não, sou tão fraco, não tenho capacidade, não tenho. Para com isso, rapaz. Você é fraco mesmo. Você não tem capacidade mesmo. E é quando a gente sabe que não tem capacidade é que Deus usa. Amém? Quando a gente sabe que é fraco, é que Deus nos faz forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Repita comigo: o poder de Deus se aperfeiçoa e se desenvolve na minha fraqueza. Quando eu sou fraco, aí é que Deus me faz forte. Aleluia! Fala firme assim: aleluia! O meu Deus me faz forte e vencedor. Em nome de Jesus. Palavra de ousadia. A jornada de 40 dias é para nos tornar ousados, homens e mulheres corajosos no Senhor, que falam com autoridade, sem medo de Golias. Deixa o gigante falar, vai cair por terra. Amém? Quando chegar uma má notícia daquelas, porque não sei, tal, que problema, que o governo, que isso, que aquilo, fala: olha, como a pastora falou agora há pouco, podem cair 1000 à minha esquerda, 10.000 à minha direita, ou é o contrário? Ao contrário ou não ao contrário? 1000 para um lado, 10.000 para o outro. Eu não serei atingido, porque o Senhor está na minha vida. Sabe na vida de quem isso acontece? Na vida de quem crê e declara a palavra desta forma. Amém? Porque eu sou crente. Não, mas você crê e declara.
A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Se com o coração crer, e se com a boca confessar, então serás salvo. Coração crê, com a boca confessa, você é salvo. Coração crê, com a boca confessa, 1000 caem de um lado, 10.000 do outro, eu não sou atingido. Coração crê, a boca confessa, eu recebo a cura em nome de Jesus. Coração crê, a boca confessa, não me faltará nada, eu terei toda a provisão do Senhor. Amém? É assim que a coisa funciona. Não adianta você, não, está na palavra e tal, não sei o que, mas o coração tem que crer e a boca tem que confessar, né? É como às vezes alguém fala, não, porque maldição não existe, foi tudo levado em Jesus. Amém, com certeza. Enfermidade também foi toda levada em Jesus. Tem gente doente? Tem. O que faz quando está doente? Chama os presbíteros da igreja, unge com óleo, a oração da fé vai salvar o enfermo. Mas Jesus não levou as enfermidades? Levou, e a gente tem que tomar posse pela fé e fazer isso se concretizar quando há alguma coisa contrária ao que a palavra nos afirma. A maldição é a mesma coisa. O pessoal está lá de maldição, não, maldição não tem, não. Tem que tomar posse da mesma forma que toma posse da cura. Amém? Da mesma forma, são lutas de fé, né? Veja, quando estamos fazendo essa jornada de 40 dias, estamos fazendo para entrar numa vida de autoridade, numa vida de coragem em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Sem parar de viver esse cristianismo chororô, cristianismo frouxoxô, né? Cristianismo que não empolga ninguém, não influencia ninguém, não salva ninguém. E a igreja foi chamada esse ano para ser a igreja do... O que está ali na porta ali? Ide, não é Ed, ide, né? Invertido assim parece Ed, é ide e pregai, né? Uma igreja que vai, e para ir tem que ir com autoridade, sem medo, sem pavor, sem timidez, sem acanhamento, não, tem que ir para valer. Elias, 1 Reis 19:8, por favor. Elias caminhou 40 dias e 40 noites, com a força da comida dos céus, né? Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Veja, Elias tinha acabado de ter aquela batalha com os profetas de Baal. Morreram 400 profetas de Baal. Teve aquele negócio. Elias fez coisas extraordinárias. Em nenhum momento foi fraco. Em nenhum momento se mostrou cansado. Elias corria, se tivesse Olimpíada naquele tempo, ia ser medalha de ouro durante 4, 5 Olimpíadas seguidas, né? Porque era um homem de Deus extraordinário, corria mais do que cavalo. E depois que ele tem essa situação toda, vem lá uma mulher, a mulher do rei. Quem se lembra o nome dela? Jezabel. Obrigado, tinha me esquecido. Entra Jezabel e fala o quê? Vai lá e ameaça ele, diz que vai matar ele, que vai... Um homem que tinha enfrentado 400 profetas de Baal, saiu vitorioso, Deus fez coisas extraordinárias. Os profetas de Baal oraram lá, 400 orando, tal, fazendo reza, macumbaria, feitiçaria e tal, para descer e apagar, né? Consumir aquele sacrifício. Não aconteceu nada. Ele falou, enche tudo de água aí. Enche tudo de água. Bota água, umedece tudo, e depois ele ora, desce fogo do céu, queima tudo, leva água, acaba com, né? Levou todo o sacrifício, mostrando que tinha aceitado o sacrifício feito ao Senhor. E nesse momento, vai lá uma mulher, ameaça a vida dele, e ele entra em depressão. Cansaço, espírito de desistência, fraqueza, tipo assim, pô, mostrei o melhor que eu tinha, mesmo assim, né? Às vezes a gente se esforça na batalha, faz tal, acontece, coisa, e não dá certo. A coisa não acontece do jeito que a gente esperava, e muitas vezes nós temos a tendência a entrar em depressão, desânimo. No final de ano, quanta gente fica desanimadinha. É impressionante isso, né? Um desanima daqui, outro desanima de lá. É um tal de entregar ministério. Ah, não estou aguentando. Bota outro.
me dá uma licença, me dá umas férias, eu preciso sair. É um tal de cansaço, né, de desânimo. Quantas pessoas vivendo problemas com depressão, tomando remédios, tomando drogas para se levantar. Quantas situações que nos envolvem desta forma. E o homem de Deus, ele não está isento disso daí. Ele pode ter essas lutas também, com certeza. Se tem, quanto mais cedo perceber e encarar a situação, melhor. Porque ficar dizendo que não tem, ficar lá, não sai debaixo da toalha, né? Jogou a toalha e não sai de debaixo dela, não quer sair do quarto, não quer tentar, vamos sair, não sei o quê. Vamos, não sei o quê, parece estar com 280 anos de idade. Quanto mais cedo assumir, é melhor, e ir à luta para tratar e resolver esse problema. E esse propósito de 40 dias, essa jornada de 40 dias é para te tirar do desânimo, te tirar da depressão. Elias recebeu um alimento do anjo. Foi lá falar com ele, deu uma comida para ele. Acordou ele. Elias, tal, acordou, preparou uma comida. E o texto diz o quê? Que com esta comida ele levantou-se e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe. 40 dias e 40 noites para sair da depressão. 40 dias e 40 noites para ter uma renovação no teu chamado de Deus. 40 dias e 40 noites para recuperar as tuas forças e encarar as batalhas que te intimidaram, as dificuldades que te jogaram para baixo. 40 dias e 40 noites para ser levantado pelo poder de Deus. Esse é outro propósito. O ministério de Elias estava sendo jogado no lixo. Elias falou, acabou, não quero mais servir a Deus, né? Toma Deus, ministério, aliás, toma o ministério e leva a minha vida, porque eu não tenho mais nada a fazer aqui, não aguento mais viver nesse mundo, estou fora, tudo deu errado, né? E olha, tinham milhares que não tinham dobrado os joelhos diante de Baal, né? E Deus falando com ele que teu ministério não aconteceu. Olha que tem milhares que assim como você não dobraram os joelhos diante de Baal. Sabe por que eles não dobraram? Eles são fruto do teu ministério, Elias. São fruto do teu trabalho. Você está cansado, mas teu chamado não acabou aqui. Então você vai precisar, você vai formar um substituto. Você vai formar aquele que vai dar sequência ao teu ministério, aquele que vai concluir as obras que Deus tem para fazer. E Deus faz se aproximar e grudar em Elias, a partir dali, um homem chamado Eliseu, né? Que veio ele acompanha o Elias até o dia que Elias foi arrebatado aos céus sem passar pela morte física. Então veja, que coisa maravilhosa, 40 dias para sair do desânimo e vencer a depressão. Que assim seja na vida de muitos de nós, em nome de Jesus, e ter um reavivamento, um redirecionamento no teu ministério, teu chamado. Amém? Quem tem um chamado de Deus, levanta a mão. Quem não levantou, deixa eu te explicar. Você tem um chamado de Deus sim. Amém? Porque Deus tem chamado para todos nós. Há um chamado e um propósito de Deus através da tua vida e na tua vida. Você tem chamado sim. E esse chamado precisa ser ativado, precisa ser dinamizado, precisa ser desenvolvido. Ele precisa acontecer. Fala para o irmão do lado, teu chamado tem que acontecer. 40 dias para o teu chamado acontecer em 2017. Amém? 40 dias para o teu chamado acontecer em 2017. Para com esse negócio de, mas eu não sei, porque não tenho tempo, não sei o quê. Rapaz, se você não tem tempo para Deus hoje, você vai ter tempo lá no inferno depois. Quem nunca tem tempo e prioridade para Deus, vai ter um monte de tempo para escolher lá no inferno, né? No lago de fogo, que vai ser um universo totalmente separado da presença de Deus. Vai ter um tempo danado para fazer o que quiser da sua vida, né?
Mas hoje, queridos, a palavra de Deus diz assim, que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, né? De todas as tuas forças. Então veja, é um chamado para amar o Senhor. A palavra de Deus fala o quê? Buscai quando der tempo, na medida do possível. É isso? Não, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas demais coisas vos serão acrescentadas, né? Então veja, nosso ministério, nosso chamado precisa de avivamento, precisa de direcionamento, precisa acontecer em 40 dias. Seu ministério vai acontecer em nome de Jesus. Nínive, Jonas 3:4. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. 40 dias, né? Jonas é aquele servo de Deus que odiava para quem ele pregava, né? Ele detestava o povo de Nínive, eram arqui-inimigos de Israel, né? E ele foi lá, louco para o povo morrer, ser consumido. Talvez por isso Deus tenha usado ele, porque ele falou com prazer, assim, com determinação. Foi andando pelas ruas, entrou pelas cidades e tal, pelas ruas da cidade, chegou lá e falando: Deus vai queimar todo mundo aqui, esse povo está em pecado, vai rasgar tudo, queimar tudo, vai acabar com essa cidade, vocês estão ferrados, né? Vocês vão ver o que vai acontecer aqui, acabou para você. E saiu falando, todo dia ele falava, todo dia falava. E aí o povo da cidade, o prefeito, o governador, o policiamento, todo mundo começou a ficar quebrantado, ficou apavorado, se ajoelhou no chão, começou a jejuar, pedindo perdão a Deus. A cidade inteira se converteu ao Senhor. Uma cidade inteira, em 40 dias. Essa jornada é de 40 dias, para que nós ganhemos pessoas que estamos lutando para o Senhor. Amém? Familiares, amigos, vizinhos, colegas, pessoas que se afastaram, que já vieram à casa de Deus, estão longe, estão precisando voltar, estão frias, estão desligados. 40 dias para ganhar vidas para o Senhor. 40 dias para o arrependimento e quebrantamento de Nínive. Amém? 40 dias de jornada para conquistar corações para o reino de Deus. Em sétimo, Jesus jejuou 40 dias no deserto. Mateus 4, verso 1 e 2. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então Jesus também fez essa jornada de 40 dias. Ele fez 2 vezes. Essa foi a primeira. Ele fez a jornada de 40 dias para quê? Para iniciar o seu ministério. Ele passou pelo Jordão, foi batizado por João Batista, saiu do Jordão e imediatamente foi batizado e o Espírito Santo veio sobre ele. Imediatamente ele sai do Jordão e vai para o deserto, segundo a Bíblia, compelido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que mandou ele para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Ficou 40 dias. Quando ele sai dos 40 dias, os anjos o serviram, ele faz aquela refeição gostosa, a comida de Elias devia estar ali no meio também. Ele saiu fortalecido e do jeito que ele saiu, ele começou o ministério. 3 anos de ministério, o maior ministério da história deste planeta e da raça humana. O ministério mais poderoso, ungido e abençoado que já houve na terra. 40 dias para você avivar o teu ministério. Amém? 40 dias. Nós vamos sentir firmeza. Isso é para falar glória a Deus. Amém? É para falar aleluia. 40 dias para o seu ministério ser levantado com poder e as coisas acontecerem na tua vida e através dela. 40 dias para mudar radicalmente a história da tua vida e o teu desempenho na obra de Deus. Mais tarde, Jesus passa ainda 40 dias
Está lá em Atos, capítulo 1, verso 3, após a ressurreição. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Jesus, depois da ressurreição, ele aparece durante 40 dias para os discípulos. E tinham dois propósitos esses 40 dias. Primeiro, Jesus estava dando os últimos recados antes de ter uma mudança radical. Ele ia para a direita do Pai, se assentar no trono de Deus. Segundo propósito, ele estava preparando aqueles homens para o quê? Esperai na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder, e descerá sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Minhas testemunhas. Quando Jesus passou esses 40 dias, ele estava preparando os homens para serem cheios do Espírito Santo e fazer um ministério que ia mudar a história desse planeta. A história da igreja de Jesus Cristo. A história desses homens que, segundo relatos daquele tempo, eles revolucionaram o mundo naquela época, né? A igreja primitiva, os primeiros 100 anos da igreja primitiva. Veja, vários propósitos diferentes, várias situações diferentes, todas envolvendo 40 dias, porque 40 dias é um preparo, é uma jornada para grandes mudanças. E esse é o desafio que Deus está trazendo para a minha vida, para a sua vida, né? Nesta noite e para este início de ano, para esse primeiro trimestre, para que você faça esta jornada de 40 dias. Quem está dentro? Quem vai encarar essa jornada de 40 dias? Amém? 40 dias e 40 noites. Se você está aí ouvindo também pelo canal, né? Levante sua mão direita e fala, estou nessa, em nome de Jesus. O que nós vamos fazer? Eu vou passar algumas instruções aqui, né? Um desafio para uma mudança radical de vida. Em primeiro lugar, se você quiser anotar aí, é uma bênção. Se não quiser, não tem problema, isso daí vai sair por escrito depois aí nas redes sociais, tá aí no YouTube. 40 minutos por dia separado para o Senhor, no mínimo. No mínimo. Que entrar na jornada de 40 dias, você vai ter no mínimo 40 minutos para Deus. Ok? Se for no banheiro, desconta o tempo. Brincadeira. Porque às vezes alguém fala assim e tal, mas enrola para cá, enrola na varanda, enrola não sei o quê, não faz nada, pega o Facebook, abre, e já deu 40 minutos. Não, não é assim. 40 minutos nos quais você vai assistir 2 cafés com maná por dia. Os cafés com maná de 10 minutos. Você vai começar, primeiro dia da jornada, o café com maná 1 e o café com maná 2. Segundo dia, o 3 e o 4. Terceiro dia, o 5 e o 6. E assim por diante. Além disso, mas são 2 cafés, vai dar só 20 minutos. Ok? Estão faltando 20. 20 minutos é o mínimo que você vai parar para orar diante de Deus. Oração. Entrar na presença do Senhor. Pedir perdão. Pedir para o Espírito Santo se derramar na tua vida. Mostrar onde está havendo desvio. Trazer conserto. Passar esses 20 minutos orando pelas coisas que você vai colocar como propósito. Que a gente vai definir os propósitos. Você tem que definir os teus propósitos com o Senhor. Antes de entrar na viagem. Amém? 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 Não. Antes de entrar na viagem, defina seus propósitos. Mas aí, 20 minutos de oração e 2 cafés com manás, 40 minutos por dia na presença do Senhor. Ah, pastor, mas eu só tenho 20 minutos para buscar Deus. Se vira. Arruma 40 e faz essa jornada. Né? Dorme... Você só tem 20, arruma mais 20, dorme 20 minutos a menos e 40 dias Deus vai te renovar o sono. Né? Porque 40 minutos é muito pouco. Ah, pastor, eu busco 2 horas. Ok, dessas 2 horas você separa 40 minutos para fazer isso aqui.
E o resto você faz o que você estava fazendo. Ah, mas é que eu estava lendo um livro. Continue lendo o seu livro, mas cumpra 2 cafés com manás e os 20 minutos de oração na presença de Deus. Não abra mão desse propósito durante 40 dias. Ok? Segunda coisa, qual é o jejum? Né? Jesus, Moisés, eles ficaram realmente 40 dias e 40 noites sem comer nem beber nada. Né? Se você for fazer isso, sem estar preparado, sem estar treinado, sem ter um mínimo de vivência com jejum, você vai morrer em uma semana, uns 10 dias, você já está, né? Pastor, tal, fulano está fazendo o jejum aqui, está no hospital, viu? Foi internado. Que jejum é esse? Né? Que jejum é esse? Então não inventa moda se você não tem vida espiritual nesse perfil, você vai passar mal, você vai ter muitos problemas. Então a proposta de fazer o jejum, ela é a seguinte: abra mão de alguma coisa que você realmente gosta muito. Eu, por exemplo, parte do meu jejum, não vai ser só isso, mas parte do meu jejum vai ser o quê? Eu não vou, porque normalmente, às vezes eu faço jejum de leite condensado e como doce de leite. Isso é brincadeira. Eu vou fazer jejum de todos os doces. Não vou comer doce nenhum durante 40 dias e 40 noites. Anota aí, 40 noites. Fala para o irmão do lado, 40 noites. Não vale acordar de madrugada e assaltar a geladeira. Amém? Eu fui falar lá no grupo lá da minha família, um grupo grande, no Rio, e aí um sobrinho meu, que é juiz, ele falou assim, não, ô tio, né, ele fica brincando que é tio, ele tem uns 10 anos a menos que eu. Ô tio, eu vou, a gente vai ficar magrinho com esse negócio de jejum aí, né? Aí eu falei, seria bom emagrecer mesmo, você está precisando, né? Mas você não precisa ficar sem comer. Você pode cortar uma das refeições, amém? Café, almoço e jantar. Ele falou, mas a minha nutricionista me deu 5 refeições. Eu tenho que comer de 3 em 3 horas. Então, você ora diante de Deus e vê o que você vai fazer. Você pode cortar 2, desde que você não coma abusivamente nas outras. Tem gente que jejua o café da manhã e ele ataca... Eu tinha um irmão... Tem um irmãozinho nosso, hoje é pastor. Está lá no Nordeste. E ele já era grandinho naquele tempo. E chegou uma mulher e deu uma profetada na vida dele, olhou para ele assim, respiração ofegante, enorme. E ela olha para ele e fala, o Senhor me revela que você tem problemas no coração e que o seu coração vai ser... Fala, para com isso. Revelou nada, e mandando ele fazer isso, fazer aquilo, tal, tudo na carne, não tinha uma revelação de tudo que ela falou, 90%, né, era na carne, e mais uns 10% era parte da pele, assim, né, que não está para dentro da carne, era pele só, né, de espírito não tinha nada. E aí, esse irmãozinho, ele fazia jejum. Mas como é que ele quebrava? Eu vi uma vez ele quebrar um jejum. Rapaz, eu estava na casa da irmã dele, lá a família, junto, não sei o quê. Ele falou, não, pastor, estou de jejum e tal, só vou quebrar às 11 horas. E às 11 horas eu estava lá. E ele foi para a cozinha, eu fui atrás dele para bater um papo. Eu vi ele veio, ele tinha saído assim na sala com a panela e perguntou para alguém mais vai comer? E todo mundo, não, e tal. Quando eu entrei, ele pegou a panela de feijão, panela de arroz, jogou o feijão em cima do arroz, da panela do arroz, pegou a carne e jogou. Cara, tinha uns 5 quilos de comida ali por baixo. Eu falei, quantos dias você está em jejum? Há 2 dias, pastor. Eu falei, mas você vai quebrar desse jeito o jejum? Você vai comer o que não comeu em 2 dias? Com essa comida você pode ficar mais 5 de jejum. 5 quilos de comida, no mínimo, né? Então não é esse jejum de que você come, você fala, vou jejuar o café, come feito um leão no almoço, né? Vou jejuar o jantar, aí no almoço
Você come mais tarde e devora aquela, né, carne, picanha, come tal, doce, leva não, só uma sobremesa leve, tal, come uma frutinha, né, uma jaca, né, come a jaca inteira, né, aí jejua à noite. Fala, meu irmão, não é assim. Amém? Não é assim. Tem que ter bom senso, saber o que está fazendo, né? Se é para abrir mão do café, abra mão do café. Se é para abrir mão do jantar, abra mão do jantar. Mas não é para desarvorar no almoço, para não sentir fome no jantar. É para sentir fome. Eu fiz um jejum que foi uma bênção. Fiz um jejum de doce, não senti a menor vontade de comer doce aquele tempo todo. Eu não sei não que jejum foi esse. Porque o jejum é para você sentir vontade e não ceder. O jejum desenvolve o domínio próprio. O jejum é aquilo que faz com que você diga, a tua alma diga para o teu corpo, quem manda aqui não é você. Amém? Quem manda aqui, quem decide aqui sou eu, e eu estou obedecendo à vontade de Deus. Então está com fome, vai ficar com fome. Quer doce, vai ficar sem doce. Amém? Isso é jejum, é dizer não para a carne. Porque se você diz não para a fome, você pode dizer não para o mau humor. Se você diz não para a carne, você pode dizer não para o grito, para a discussão, para a raiva. Você começa a desenvolver domínio sobre o seu corpo. Seu corpo desenvolve aquelas emoções carnais, ele quer a briga, ele quer o conflito, e você aprende a dizer não. Se há algum fumante, inclusive nos assistindo, essa é outra sugestão excelente de jejum. Você está fumando, você vai ficar 40 dias sem chegar perto de um cigarro. Eu estou com problema de bebida e tal, não sei o que e tal. Não tem problema nenhum com bebida, não sei o que. E a mulher do cara, ou a mãe dele, ou o pai dele, estava... Né? É aquela coisa, você vai ficar sem beber durante 40 dias e 40 noites. E sem beber mesmo. Né? Nenhuma gota de álcool. Nenhuma gota de álcool. E quem sabe isso dá juízo para parar de beber, parar de fumar, né? Jogar essas coisas fora. Jejum também pode ser jejum de quê? Ih, pastor, está brigando demais lá em casa. Amém, você vai fazer de jejum de briga. Ih, mas a minha esposa quer brigar. Nossa, ela está cutucando aqui para brigar. Perde a briga. Amém? Não, meu marido está cavando discussão comigo. Perde a discussão. 40 dias perdendo discussão e perdendo briga. Amém? Você pode escolher mais de um. Você pode falar, vou fazer jejum do jantar e de briga. Eu não vou brigar. Eu não vou gritar. Eu vou até debater o assunto. Se virou discussão, eu perdi. Amém? Não é ela que perdeu, você perdeu. Porque quem perde pelo Senhor vai ter a vitória lá na frente. Amém? Não tenha medo de perder para não pecar. Não tenha medo de perder para não pecar. José perdeu a sua capa, mas não perdeu o seu caráter. A mulher do oficial que queria adulterar, queria ter relações com José, ela ficou com a capa dele nas mãos. Ele perdeu a capa, mas não perdeu o seu caráter, a sua idoneidade. Não tenha medo de perder, Deus vai te abençoar depois. José depois foi abençoado, se tornou o primeiro-ministro do Egito. Morreu como primeiro-ministro do Egito, seus filhos creram no Senhor, sua mulher creu no Senhor, viveram uma vida boa, abençoada. Não tenha medo de perder. Esse é outro tipo excelente de jejum. Jejum vai te dar domínio próprio. Tá? Então essa é a segunda coisa, você acerta com Deus, entre você e Deus, o que você quer fazer de jejum, mas durante 40 dias, 40 noites, faça esse jejum. A terceira coisa, fundamental, defina o seu propósito.
Você não precisa definir só uma coisa, você pode pedir 2, 3, né? Se coloque diante do Senhor, reflita, medite e defina. Eu vou fazer esse propósito. Por quê? Porque assim como os espias que foram entrar na terra, né? Eles tiveram medo, mas eu não quero ter medo, eu quero crer e eu quero a minha provisão, eu quero as promessas da minha vida, eu quero a cura para a minha doença, eu quero soluções financeiras para a minha vida familiar e pessoal, eu quero a restauração do meu casamento, eu quero a renovação da minha vida espiritual. Estou desligado, estou mortinho, né? O culto rolando, eu não saio do Facebook e tal, eu preciso de renovação de vida espiritual. Não colou? Não, vamos falar mais uma. Renovação de vida espiritual, avivamento. Eu já tive um ministério, não estou fazendo nada. Você precisa avivar o teu ministério, né? Eu sinto chamado e tal, mas eu não estou produzindo muita coisa para o reino de Deus. Eu percebo isso, né? É um tempo de falar: a Deus, eu quero ser usado. Amém? Deus quer te usar. Enquanto Deus te usa, Deus cuida de você. O mesmo Deus que cuida é o Deus que usa. O mesmo Deus que usa é o Deus que cuida. E quanto mais Ele usa, mais Ele cuida da tua vida. Propósitos, enfermidades, milagres. Propósitos como esse de Nínive, de pessoas que possam ser quebrantadas, se arrepender e ter salvação. Você vai colocar o nome, uma lista, pessoas que você queira diante do Senhor. Defina claramente os seus propósitos, né? Eu encontrei algumas coisas aqui, tipo, anotei: emprego, negócios, causas na justiça, melhorar o casamento, mais harmonia, menos briga, melhor comunicação, avivamento espiritual na sua vida, avivamento espiritual em casa, desenvolver e dar crescimento ao seu ministério, cura de enfermidades, doenças, milagres na vida de familiares ou amigos, né? Sair do desânimo, sair da depressão, sair de alguma angústia da alma. Às vezes tem gente que está vivendo pânico, angústia e tal, insônia, não consegue dormir. Não, eu quero vitória sobre essas coisas. Amém? Eu quero vitória sobre estas coisas. Há promessas de Deus ligadas a cada uma delas. Defina o seu propósito com o Senhor e você vai começar, então, a tua jornada de 40 dias. 3 coisas definidas, né? Os 40 minutos, o jejum e o propósito. Isso é entre você e o Senhor. Mas eu sugiro que você coloque claramente por escrito. Pega uma folha na tua Bíblia e tal, bota por escrito e assina embaixo. Jornada de 40 dias. Vou fazer isso aqui para Deus, vou estar buscando 40 minutos dessa forma, vou estar abrindo mão disso, daquilo, né? E o meu propósito é buscar e vencer nessa área, essa situação. Assina embaixo e entra na jornada. Pega o carro, o avião, a carroça, a bicicleta, o que for, e entra nesta jornada de 40 dias. Você pode começar amanhã, você pode começar daqui a uma semana, tem gente que está de férias, pode ser que prefira começar depois, né? Só não vem com essa história de carnaval, depois do carnaval, porque não sei o quê, né? Corta, esquece o carnaval, né? Mas faça esses 40 dias que vão mudar a tua história. Fala para o irmão do lado: 40 dias para uma mudança radical na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Mudanças radicais, 40 dias de propósito. Agora, antes de encerrar o culto, vocês que estão aqui, a gente vai ter mensagens falando sobre isso, vamos ter cafés com maná falando sobre isso, né? Entrando em alguns detalhes, mas eu queria rapidamente ungir com óleo todos aqueles que vão entrar nessa jornada. Vocês possam fazer uma fila aqui, eu vou rapidamente te ungir com óleo, né? Não vamos ficar aqui horas e horas, muita gente reclama da jornada do culto ser muito longa às vezes, então vamos fazer rapidamente, mas eu queria pedir que você saia
do teu lugar, vocês podem entrar por aqui, subir aqui em cima e sair desse lado. Se você já tem propósito no coração do que você está buscando e o que você vai abrir mão, você pode já colocar isso diante de Deus. Aqui, enquanto você está vindo para cá, Senhor, eu estou colocando isso, né? E até você descer ali, você já encerrou esse assunto. Estou colocando isso diante do Senhor, e é isso, esse é o propósito, e esse é o jejum que eu vou fazer, que assim seja em nome de Jesus. Pai, quando eu ungir cada uma dessas vidas, teus filhos, tuas filhas, Senhor, que a tua graça, porque o Senhor é aquele que coloca em nós, ou opera em nós, tanto querer quanto realizar. E todos estão subindo aqui, estão querendo esta jornada de 40 dias. E eu quero derramar esta unção para que eles realizem ela até o final, Pai. E para que os teus milagres, como foi proposto na tua palavra e nos nossos corações, que os teus milagres aconteçam segundo o propósito ou os propósitos levantados por cada vida aqui, que estão casados com as tuas promessas. Que assim seja, Pai, eu te peço no nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, 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 glória a Deus. Amém. Deus abençoe e capacite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, cada ungido do Senhor vai levar até o final esta jornada. Nada impedirá, nada o deterá pelo caminho, nada vai fazer com que caia. Se algum momento, por alguma razão, você tropeçou em algum detalhe dessa jornada, recupera no dia seguinte, conte um dia a mais, cancele esse dia, acrescente um no final, mas não saia do propósito. Não abandone a viagem, não abandone a jornada que vai mudar radicalmente a tua história, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Propósitos de buscar a direção de Deus, propósitos de cura, propósitos de restauração de casamento, propósitos de renovação de vida espiritual, propósitos de milagres, propósitos de provisão na área financeira, propósitos de solução de causas na justiça. Senhor, tantos propósitos, tantas situações sendo apresentadas na tua presença, que todos possam caminhar até o final, nada impedirá, em nome de Jesus. E que a tua bênção, Pai, seja exatamente de acordo com a tua palavra sobre a vida do teu povo, Senhor. Exatamente de acordo com a tua palavra sobre a vida do teu povo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se quiser, podem. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Propósitos, Pai, na vida do seu povo sejam amplamente concluídos. Nada impedirá a vitória do teu povo, Pai. Por um ano de 2017 extraordinário na vida da tua igreja, Pai. Por um ano de 2017 renovador. Um ano de 2017, Pai, em que todo desânimo, toda depressão será vencida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nada impedirá a tua vitória, Pai. Nada impedirá. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende o fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende o fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais.
quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. 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 Acende um fogo. Acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração. Eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. De ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Mais de ti, Deus. Mais de ti, Deus. Mais da tua presença, Pai. Mais da tua presença. Mais do teu amor, mais do teu amor, mais da tua unção, Senhor.
Você que entra agora nessa jornada de 40 dias, nada te deterá. Você chegará até o final desta jornada, cumprirá todos os requisitos e conquistará os propósitos que colocou diante do Senhor. Que assim seja em nome do Senhor Jesus. Receba esta bênção em nome de Jesus. Nós vamos pedir aos irmãos que acelerem a reprodução e a subida desta mensagem no canal do YouTube, para que a gente possa dar seguimento, facilitar aqueles que estão longe. Muitos pediram direcionamento, como fazer. A gente vai estar passando material por escrito também, por WhatsApp, no Facebook, na página da igreja. Você poderá ter mais acesso. Não desanime, fica firme. 40 dias, a cada dia uma vitória. E essas vitórias são assim, elas acontecem em 3 campos. Ela acontece no mundo espiritual. Você está vencendo as forças do inimigo. Elas acontecem no campo material, na situação corporal, situação material de vida. Cada dia uma barreira sendo vencida e um milagre avançando. E acontece no seu coração, para você conquistar uma vitória. Primeiro ela nasce no teu coração, vencendo os medos, vencendo a dúvida, vencendo as barreiras, vencendo a incredulidade. No teu coração a cada dia vai crescer a tua vitória, em nome de Jesus. Tenha um dia abençoado, uma semana de vitórias. Deus esteja contigo. Quem quiser começar amanhã, comece amanhã. Quem quiser começar no meio da semana, ou semana que vem, comece semana que vem. Marque seus 40 dias e não brinque com o Senhor, porque a bênção de Deus é séria, a palavra de Deus é séria e ela se cumpre nas nossas vidas. Uma boa noite.